O Homem-Aranha é um dos heróis mais populares da Marvel e está ligado ao mundo dos videogames desde 1982, quando teve seu primeiro título lançado para o Atari 2600. Porém, nestes 40 anos, o amigão da vizinhança recebeu muitos jogos para diversas plataformas. Alguns revolucionários, outros muito divertidos, alguns que marcaram épocas e, é claro, aqueles jogos que te causam pesadelos até hoje, né? E quem disse que isso é problema meu? E aproveitando o lançamento do recente através do Aranhaverso, que já está nos cinemas, e obviamente do futuro Marvel's Spider-Man 2, que com certeza é um jogo que eu vou pegar na pré-venda, e isso daqui nem é jabá, simbora conferir todos os 30 jogos lançados do Homem-Aranha até os dias atuais, cara. Lembrando, é claro, que são apenas os jogos de consoles, tá? Eu não coloquei os de mobile, né, de celular, porque senão esse vídeo ia começar hoje e terminar semana que vem. Mas já comenta aí embaixo qual o seu jogo favorito do Homem-Aranha, ou pelo menos seu top 3 de jogos favoritos do Miranha. Coloca aí pra gente interagir. Hello, my friends, Geek na voz, e temos aqui o que, na minha opinião, obviamente, é o jogo mais obscuro que eu já vi do Homem-Aranha. Ele foi lançado para o Sega 32 bem na época em que a Sega anunciou que estava abandonando o sistema malfadado, mas o game era basicamente uma intriga simples que colocava o Homem-Aranha contra alguns de seus inimigos igualmente obscuros, né, como o Homem-Dragão, o Enguia e os Novos Executores. Não, pera aí, tem alguma coisa errada, né? Pô, você fazer um jogo do Homem-Aranha e não colocar pelo menos um ou dois dos vilões mais icônicos do Cabeça de Teia, é porque tem alguma coisa errada. Cadê o Duende Verde nesse jogo? Cadê o Venom? Cadê o Rhino? Eu já imaginava. Os vilões são genéricos e oferecem lutas insatisfatórias, cara. As animações são lentas e os dedos pegajosos do Homem-Aranha mais atrapalham com frequência do que ajudam. Afinal, eles grudam em perigos do cenário como barris de fogo e objetos eletrificados, né? O que leva uma tonelada de mortes irritantes. Além disso, né, enquanto ele se balança pelos telhados da cidade de Nova York, há seções do jogo em que os jogadores precisam pular para um espaço vazio em um salto de fé, torcendo para que haja um prédio na próxima tela. Cara, é tenebroso, é assombroso, é horroroso. Não faltam adjetivos para descrever esse jogo, que pra mim é o mais obscuro da história do Homem-Aranha, mas assim, disparado. Ah, é, claro. Temos aqui mais um arcade do Cabeça de Teia, só que dessa vez o Homem-Aranha junto com o Capitão América lutando contra uma gangue de super vilões lideradas pelo Doutor Destino. E tinha lá o Rhino, tinha o Electro, mano, mó galera tava lá pra gente meter a porrada. E o mais legal é que você podia controlar tanto o Homem-Aranha quanto o Capitão América de forma alternada. Porém, nem tudo são flores, né? Porque em 1996, a Computer Game World decretou Spider-Man e Capitão América vs Dr. Doom como o 27º pior jogo de computador já lançado, pois apesar do jogo ter ótimos gráficos na época, mas o game era muito lento, os controles não respondiam direito e a história não era tão intrigante quanto o material original. Ou seja, foi um grande talento desperdiçado, tá? Você podia até se divertir um momento ou outro, mas frente aos próximos jogos que iremos ver aqui nessa lista, essa versão daqui ela fica lá atrás. É sério? Não, o que você espera de um jogo chamado Venom e Homem-Aranha Ansiedade de Separação? O que é um divórcio que vai rolar? Porque é um jogo horroroso, cara. Basicamente você corre com um Homem-Aranha socando e chutando as pessoas até chegar ao fim. Ou seja, você poderia facilmente substituir o Homem-Aranha por qualquer outro herói genérico ou personagem de ação e esse jogo seria o mesmo. Mas como tem um Homem-Aranha na capa, como tem um Venom, aí acaba chamando mais atenção. Mas é um jogo extremamente genérico, o vilão é genérico. Não tem nada que chame atenção nesse game. Você pula ele tranquilamente. Entre jogar isso daí ou assistir, sei lá, o Bahia no Brasileirão atualmente, né? Porque ser torcedor do Bahia tá difícil. Eu prefiro ver o Homem-Aranha 3 de novo. Tá querendo paz, é? Vai, igreja. Homem-Aranha, o Retorno do Sexteto Sinistro. É um jogo, cara, que tava fadado ao fracasso desde o início. Vocês vão entender o porquê. Já que ele foi lançado, né, no NES, depois que a Super Nintendo estava no mercado americano por pelo menos um ano. Então os controles desajeitados e o desempenho do jogo escalonado não ajudaram em nada, cara. É um jogo vibrante, é colorido e captura muito bem a aparência do personagem e os ambientes. Só que o problema com esse game, cara, são os seus controles que são complicados. Afinal, agarrar-se a plataformas acima de você e balançar nelas é uma tarefa árdua, é muito difícil, e a detecção de colisão às vezes faz com que os seus ataques pareçam passar direto por um oponente sem causar danos. Tem muito bug aqui. E por falarmos em retorno, tá? Calma que já o Tio Geek vai colocar a prateleira que caiu no último vídeo, que é mais preguiça minha do que qualquer outra coisa, mas daqui a pouco coloco. Preguiça mesmo. Eu não acredito. E como de costume na época, saiu um novo filme do Homem-Aranha, também vinha com um game para poder promover o lançamento desse filme. Só que o filme em questão foi 2007 com Homem-Aranha 3. Aí você já imagina, né? Porque se o filme ele foi aquela tragédia, imagine o jogo. Você quer paz? Você já sabe pra onde ir. Vai, igreja.
Cara, o jogo anterior a esse foi o Homem-Aranha 2 do Play 2, que é um dos melhores jogos do Aranha até hoje. E na época, os fãs esperavam, né, que o Homem-Aranha 3, que foi o primeiro a sair pro PlayStation 3 e o 360, fosse a verdadeira sequência que a gente esperava. E no fim foi uma decepção, cara. Parecia áspero, faltava o charme do Homem-Aranha 2 e parecia apressado. Tudo bem que tinha o Bruce Campbell, né, então não foi tudo de ruim, mas o balanço da teia, por exemplo, era uma explosão, cara. Era muito ruim. Explosão tá esse quarto aqui, inclusive, um calor medonho, mano. Morar em Salvador é complicado. Eu acho que o estado devia dar um ar-condicionado pra todos os moradores da Bahia, porque não dá. E quem disse que isso é problema meu? Ou seja, cara, não é um jogo ruim, mas não é exatamente a sequência que a gente esperava. As versões de Play 2, Wii e PlayStation Portátil foram criticadas por um modo de história curta e gráficos decepcionantes, com o Games Radar, por exemplo, sugerindo que eles eram tecnicamente inferiores ao jogo anterior de 2004. Cara, de 2004 para 2007, eles tiveram aí uns bons 3 anos para poder corrigir a casa e tentar fazer algo digno do antecessor ou até melhor. Mas não, eles retrocederam, então regrediu na qualidade. Cara, eu lembro de ter jogado isso na época e eu, sei lá, acho que eu não passei da primeira fase de tão ruim que era, velho. Porque eu já não tinha gostado do filme quando eu era moleque. E aí eu comprei o jogo na esperança de ser um pouco melhor que o filme. Mas eu me decepcionei igual. Entre jogar esse Homem-Aranha 3 ou então assistir o filme do Homem-Aranha 3, prefiro tirar na escala. Devido ao grande sucesso da animação dos X-Men The Animated Series lá nos anos 90, é óbvio que os executivos da Marvel queriam fazer uma graninha e fazer uns games. Só que dessa vez o Homem-Aranha e os X-Men juntos. E embora os gráficos sejam bons e os personagens tenham sido muito bem retratados, mas os controles, cara, são imprecisos e toda vez o jogador tem que resolver o tedioso labirinto do nível 1 toda vez que inicia o jogo. E embora a capacidade de jogar com vários personagens seja notável, mas é um game muito difícil, velho. Os controles são estranhos e no final das contas foi mais um caça-níquel por conta do sucesso da animação dos X-Men na época. Entre assistir a animação dos X-Men ou jogar isso daqui, assiste a animação, porque ela sim é muito boa. The Amazing Spider-Man de 1990 é mais um jogo de plataforma, só que dessa vez a Mary Jane, que é a esposa do Homem-Aranha, ela foi raptada pelo Mistério. E é claro que o Aranha tem que ir lá resgatar sua gata. E para salvá-la, o Homem-Aranha deve navegar por vários ambientes e quebra-cabeças divididos em atos separados, né, representando a obsessão do Mistério pelo cinema. Ou seja, como se fossem os 3 atos de um filme. E isso pra mim era o que tornava o game charmoso, cara, porque a limitação gráfica na época era evidente, mas a criatividade do game era gigante. E novamente você tem que analisar esse game com os olhos da época, tá? Porque se você for jogar esse game dos anos 90 hoje em dia, obviamente você não vai conseguir jogar nem 2, 3 minutos, você não vai passar da primeira fase, porque é muito datado. Mas na época até que teve críticas positivas em relação a esse game. Outras pessoas odeiam, eu sei disso, mas cara, o geral curtiu esse game aí, tá? Pode apostar. Sendo que nesse mesmo ano eles lançaram essa versão do The Amazing Spider-Man de 1990 para o Game Boy. Só que dessa vez os super vilões do Homem-Aranha simplesmente descobriram a identidade secreta do Teioso, né? Que é o Peter Parker. E adivinhem? Mais uma vez sequestraram a Mary Jane. E essa versão de Game Boy era legal porque levava o jogador por vários locais da cidade, né? Lutando contra uma variedade de super vilões como o Mistério, o Duende Verde, o Scorpion, o Rhino, o Octopus e o Venom. Era porradaria pra tudo que é lado, velho. Porém esse havia sido o primeiro game de uma trilogia do Aranha pro Game Boy que contou com The Amazing Spider-Man 2, lançado em 1992, e The Amazing Spider-Man 3, Invasion of the Spider-Slayers, de 1993, né? Que eram jogos muito divertidos, cara. Pois em todos eles, praticamente, você tinha que coletar vários objetos localizados em cada nível para poder resolver quebra-cabeças. Sendo que o terceiro jogo do Miranha, né, o The Amazing Spider-Man 3, teve simplesmente o Alistair Smiter como principal vilão do game. E pra quem assistiu o especial do Tio Geek, né, do Homem-Aranha dos anos 90, sabe muito bem que é o Alistair Smite, que é um cara que não aparece hoje em dia, né? Nas adaptações recentes, nos jogos recentes, nos filmes, ele não aparece mais o Alistair, é só dos anos 90. Em 1983, a Marvel Comics e a Adventure International firmaram um acordo na qual a Marvel concederia a Adventure uma licença de 10 anos para eles criarem uma série de jogos de aventura baseados nos personagens da Marvel. E um deles, obviamente, além do Hulk, foi o Homem-Aranha, cara. Na ocasião, o jogador deve resolver quebra-cabeças e coletar joias, sendo que o Homem-Aranha ele começa o jogo preso em um arranha-céu que ele deve explorar, sendo que no meio do caminho ele encontra com personagens como Sandman, o Hydro-Man, Madame Teia e até o Ringmaster. Tá bom. Ótimo.
Eu acho bom. Era um game simples, carismático, a aventura em si era excelente e os quebra-cabeças conseguiam manter ali os players ativos no game porque eram muito intrigantes. Era um joguinho legal, cara. Temos aqui Homem-Aranha contra o Rei do Crime, tá? Que pra quem não sabe, lá por volta dos anos 90 até início dos anos 2000, o Rei do Crime era um dos principais vilões do Homem-Aranha. E por que eu falo antigamente? Porque hoje a gente sabe que não é mais. Mas na época, a porradaria comia solta, cara. Tanto nas animações quanto nesse jogo de 1990. E no game, o jogador controla o Homem-Aranha para lutar contra vários super vilões e tudo isso para obter as chaves necessárias para desarmar uma bomba nuclear que o Rei do Crime não apenas incriminou o Homem-Aranha por roubo, mas planeja detonar em 24 horas. E é claro que tem que ter a Mary Jane sendo sequestrada por algum super vilão, senão não ia ser um jogo do Homem-Aranha dos anos 90. Cara, esse game foi um sucesso na época, especialmente no Mega Drive, né? Porque além dos gráficos excelentes e um som de muita qualidade, mas ele conseguia manter o jogador fisgado ali do início ao fim. Eles conseguiram recriar fielmente os personagens para o universo do videogame, né? Permitindo até mesmo que o jogador tirasse fotos dos inimigos para vender no Clarim Diário para poder comprar mais fluido de teias. Não, mas sempre que eu lembro do Rei do Crime do Wilson Fisk, eu só lembro de uma coisa. Aê, Wilson Fisk! Comi seu c... tomando uísque! Temos aqui mais um arcade do Cabeça de Teia, só que dessa vez Spider-Man The Video Game de 1991, né? Homem-Aranha, o jogo. É um nome clichê, mas enfim, é a época, né? Na trama, o Homem-Aranha e seus aliados devem recuperar um artefato místico primeiro do Rei do Crime e depois do Doutor Destino. E o mais legal desse game é que você podia controlar outros 3 personagens além do Aranha, né? Que eram a Gata Negra, o Gavião Arqueiro e o Namor. E é por isso que esse game foi um sucesso entre os arcades, pois além da jogabilidade para 4 jogadores, os gráficos eram incríveis, né, com sprites enormes e lindamente animados, né, e um impressionante efeito zoom out, zoom in, e os 16 estágios diferentes também eram muito desafiadores. Ou seja, para um fliperama, isso daí se tornou um arcade completo do Cabeça de Teia. Foi um enorme sucesso de vendas lá nos Estados Unidos, quebrou recordes e recordes em fliperamas. E outro recorde também que a gente pode quebrar, cara, é de voadoras no like embaixo. Se esse vídeo daqui chegar a 10 mil likes, o Tio Geek vai fazer o especial dos filmes do Batman. Eu vou assistir, eu vou analisar, ranquear todos os filmes do Batman, desde os mais antigos até os atuais. Então, pra isso, 10 mil likes aí a gente faz esse vídeo. Mas é claro, não se esqueçam da voadora no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, porque eu vou estar seguindo todo mundo de volta que me marcar lá nos stories. Ou seja, saiu esse vídeo, você tirou um print aqui da tela, né, com meu @LucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta e ainda interagindo com vocês sobre o Miranha, cara. Olha que legal. Nice. Temos aqui mais um game da Nintendo, só que dessa vez o espetacular Homem-Aranha Inimigos Letais, que é mais um game do Homem-Aranha que você sai batendo e distribuindo pancada entre todo mundo, só que dessa vez você tem ajuda, cara. Isso porque o Punho de Ferro e o Tocha Humana aparecem em cenas entre os níveis. E pensa num jogo difícil, cara, porque cada nível tem um ponto de verificação cronometrado. Ou seja, os jogadores devem chegar ao destino dentro do tempo limite, velho. Se você passar disso, já era. É cova, vai de base. Mas no geral, era um jogo bem mais ou menos do Miranha, nada muito marcante, a não ser, é claro, a galeria de vilões que tava em peso nesse game, né, velho? Outra coisa pesada também é o salário que eu acabei de aumentar pro Doug, e vocês devem me ver com o hashtag aumento pro Doug. Todo dia agora, todo vídeo agora, até no meu Insta, a galera tá me perseguindo com esse hashtag aumento pro Doug, que ele criou uma legião de fãs de obcecados por hashtag aumento de Doug, e vocês vão me quebrar. É mentira, não teve aumento não. É o quê? E o meme vai continuar até 2030, então bora apoiar a causa, pessoal. Uhul! É claro. E nível gaveta só se o aumento for de 1000%, mas eu sei que não vai ter. Eu não conheço uma alma penada que goste do espetacular Homem-Aranha de 2014, tá? Jogo não tão antigo assim, mas eu não conheço, sabe por quê? Porque é a maldição dos filmes, porque sempre que sai um filme, como eu disse, sai um jogo. Só que quando o filme do Homem-Aranha é ruim ou medíocre, o jogo também é ruim ou medíocre, e foi esse caso aqui. Temos aqui a última tentativa da Activision em publicar um jogo do Homem-Aranha após vários anos de sucesso moderado, né? Azedando a reputação da empresa pouco antes da licença ser entregue à Sony e à Insomniac, né? Pra Marvel's Spider-Man de 2018. Cara, esse não é o jogo mais horrível do nosso ranking, mas sofre por priorizar a quantidade ao invés da qualidade. É um jogo com muitos vilões, muitas missões secundárias e muitos pontos de trama sendo adicionados a um filme do Homem-Aranha que por si só já é ruim. Além disso, o game ele apresenta uma série de bugs de desempenho e falhas que prejudicam a jogabilidade básica. Cara, eu lembro que assim que saiu o filme do Homem-Aranha e também foi anunciado o game, eu fiquei muito esperançoso, né? Porque, pô, era 2014, né? Nesse caso, o primeiro saiu em 2012, então os gráficos já estavam
estavam mais avançados e a gente finalmente achou que teríamos um game digno do Homem-Aranha, com gráficos melhorados e tal, e não foi o caso. Mas calma que logo logo tudo estaria prestes a mudar, porque depois desse game de 2014 veio outro em 2018, que aí eu acho que vocês já sabem do que o Tio Geek tá falando. Aí é Elite. Eu sei. Tá bem. Temos aqui o primeiro jogo, cara, o primeiro game do Homem-Aranha lançado na história, lá em 1982. Apesar do game ser um derivado de outro game arcade dos anos 80, né, que era o Crazy Climber, mas essa versão do Aranha tem uma boa variação do tema, com uma boa habilidade de swing, cara. Ao mesmo tempo que é um jogo desafiador, aceitável e cativante. É o melhor jogo do Miranha? Não, mas pro pontapé inicial, cara, tá bom demais. Não, eu sinceramente, o Tio Geek, eu prefiro jogar esse game de 82 do que jogar o espetacular de 2012, porque a frustração é maior jogando o espetacular do que esse aqui. Ah, Rose, eu adoro esse rapaz. Em 2001 tivemos 3 games do Homem-Aranha que meio que se complementam, então coloquei os 3 aqui no mesmo pote. O primeiro foi o Homem-Aranha 2, o Sexteto Sinistro, pro Game Boy. Depois veio a sequência do Homem-Aranha 2, que é o Enter Electro, pro Play 1. E por fim, Homem-Aranha Ameaça de Mistério, né, que no geral eram games bem elogiados pela crítica, tá? Pois o uso de Game Boy, por exemplo, contava com bons gráficos para um portátil, trilha sonora e jogabilidade, sendo que era um jogo de 6 níveis e a gente lutava contra os bandidos e criminosos menores, tinha objetivos secundários a serem concluídos e o chefe final de cada fase era sensacional, ou seja, padrãozinho divertidinho. É sério isso? É sério? Porém, eu destaco um desses 3 jogos, que foi o Enter Electro de Play 1, que foi a sequência lá do primeiro, que esse jogo eu lembro, cara, quando o meu pai ele me deu o Play 1 de presente, esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei, por isso que eu tenho uma memória tão afetiva com ele. Pois agora você podia andar pelas ruas em certos níveis, você tinha mais habilidades, havia mais vilões, sendo que o Homem-Aranha até tinha as pequenas asas de ter debaixo dos braços que eram muito legais, cara. E um fato interessante sobre esse jogo é que após os ataques de 11 de setembro, a Activision interrompeu a produção do jogo para remover referências a edifícios semelhantes às Torres Gêmeas. Mas no geral eu destaquei esse Enter Electro aqui, tá, em específico, porque como eu disse, me marcou muito, tá? Era um game que me divertiu horrores quando eu era moleque e foi um dos primeiros que eu joguei no Play 1 também. Era muito legal, velho. E já que citamos o espetacular Homem-Aranha 2 de 2014, que pra mim foi um desastre, assim como o filme, temos aqui o primeiro jogo, né? O primeiro espetáculo Homem-Aranha de 2012, que veio junto com o filme, obviamente. E não é que o jogo seja ruim igual o segundo, por exemplo, não é isso. Mas, cara, comparado aos outros que vieram antes dele, infelizmente The Amazing Spider-Man foi um talento desperdiçado, porque o visual não é charmoso como os outros jogos, a história é genérica, missões secundárias repetitivas, um mundo aberto até que interessante, mas o visual não ajudou, cara. É aquela coisa, cara, eu não vou dizer que esse jogo é um caça-níquel, porque eu acho que não é, até tem um interesse criativo diferente do segundo, que o segundo com certeza é caça-níquel, mas aqui é aquela coisa, se você não tiver nada pra fazer, se quiser testar, se quiser conhecer esse game, até que vale a pena, mas o segundo passe longe. Temos aqui um título portátil, né, side-scrolling, nada assombroso, desta vez ocorrendo novamente no universo Ultimate da Marvel. Spider-Man Battle for Nova York de 2006 não é uma história tão ruim, mas é marcada por levels repetitivos e mal projetados, né, bem como combates difíceis que frustram profundamente os jogadores. Só que o problema desse jogo é que ele foi lançado em 2006, cara, e até esse ponto nós já tínhamos visto o Homem-Aranha do Play 1, que foi o lendário, Homem-Aranha 2 do Play 2, que é um dos melhores jogos até hoje, e até Ultimate Spider-Man. Ou seja, os jogos do Homem-Aranha começaram a melhorar nessa época. Como eu disse, a gente já tinha bons títulos, e alguns dos melhores até hoje. Só que aí do nada os caras lançaram essa versão de Nintendo DS que, cara, em desempenho, faz ela parecer um pouco abaixo dos outros. Isso é ridículo, eu estava lá. E quem aí lembra do game Homem-Aranha Amigo ou Inimigo? Mano, o que eu joguei disso no Play 2 é sacanagem. O jogo pegou emprestado personagens e designs da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi e Tobey Maguire, com uma trama que se passa em uma realidade alternativa onde os vilões vistos nos filmes conseguiram sobreviver. E até que era um jogo interessante, né? Pois o game reinterpreta os momentos das batalhas dos filmes com um toque de humor, ao mesmo tempo que permite que os jogadores se unam a heróis famosos do universo da Marvel para derrotar os vilões, cara. Vilões esses que eles convertem em ajudantes que os acompanham pelo resto da sua jornada. E assim, cara, pra época, até que foi um jogo divertido. Eu lembro de jogar ele, cara, eu zerei, é sensacional, só que aquilo, revendo hoje em dia, a gente percebe que pra época era um game que já tinha alguns problemas. Por exemplo, era repetitivo, isso não tem como negar, a jogabilidade era quase que tenebrosa e o jogo não tinha desafio algum, sabe? Parecia esses joguinhos de Nintendo que você zerava em 10 minutinhos, meia hora, era basicamente isso. Mas eu acho esse game, por exemplo, 1000 vezes melhor, 1 quilômetro de distância do Homem-Aranha 3, que também saiu em 2007. Os dois games saíram em 2007. E esse daqui parece, sei lá, o poderoso chefão dos jogos do Homem-Aranha, comparado ao Homem-Aranha 3. Mas que porra!
É verdade que algumas atitudes de Spider-Man Web of Shadows parecem bem questionáveis, né? Principalmente a questão dos simbiontes, que foi bem bizarra na história. No entanto, o envolvimento de outros heróis na trama, como o Wolverine e o Luke Cage, além de uma versão bem particular da Mary Jane, foram muito legais. Os combates são rápidos, sendo que ainda tem a possibilidade de alternar entre traje normal do Aranha e o traje escuro com poderes de simbionte que garantem variedade de movimentos nas lutas. Além disso, as combinações de golpes normais com acrobacias utilizando as teias tornavam a experiência muito divertida, cara. Cara, a versão do Wolverine simbionte é coisa de maluco, porque o Wolverine normal, ele já é insano. Agora imagina ele com simbionte. Cara, era demais esse jogo. Mas aí, vocês também curtiam esses games lá da época do Play 2, do Play 1, ali início dos anos 2000 até 2008, 2009 mais ou menos? Comentem embaixo qual era o game favorito de vocês dessa época. Homem-Aranha e Venom Carnificina Máxima de 94 aproveitou para poder colocar nos games um dos arcos dos quadrinhos mais icônicos do Cabeça de Teia dos anos 90, que foi justamente o momento em que o Homem-Aranha e o Venom se uniram para poder enfrentar o Carnificina pela primeira vez. E que novamente, né, eu não vou dizer que é um caça-níquel porque não é, mas em 1994, que foi o ano que saiu esse jogo, também teve a série animada do Homem-Aranha, né, o do Animated Series, a icônica. E lá na animação a gente também viu esse arco do Carnificina, do Venom, do Homem-Aranha, então não é um caça-níquel, mas cara, dá pra dizer que eles aproveitaram a oportunidade. O game é um beat-em-up que coloca o jogador na pele dos personagens que devem derrubar a criminalidade de Nova York na base do soco, mano, da porradaria. E tudo isso, é claro, até enfrentar vilões importantes nos finais de cada fase. O visual era bem colorido, né, semelhante aos quadrinhos, a jogabilidade simples apresentava uma boa variedade de golpes e fazia com que fosse fácil agradar a um público amplo, né? Pô, quem não gosta desse jogo tem desvio de caráter, velho. Não, eu que nasci no final dos anos 90, em 1999, eu cheguei a jogar esse game. Eu lembro que meu tio, ele veio aqui pra minha cidade, ele trouxe o game e, cara, ele colocou esse jogo e foi deslumbrante pra mim. Spider-Man Edge of Time é a sequência do marcante Spider-Man Shattered Dimensions, né, que já vai aparecer nessa lista, já que o game simplificou a sua estrutura ao focar em apenas dois personagens principais, que nesse caso é o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, e o Homem-Aranha 2099, que é o Miguel O'Hara, que é este bicho que eu tenho aqui nesse copo maravilhoso. A trama segue os moldes do jogo anterior, exigindo a cooperação dos heróis entre diferentes dimensões para conseguirem salvar o dia. E apesar de não ser tão original assim quanto o game anterior, né, que é o Shattered Dimensions, mas os combates aqui são rápidos e funcionam de forma satisfatória, né? Enquanto a história criada pelo Peter David, roteirista original das HQs do Homem-Aranha e do de 2099, é interessante e ajuda a manter o jogador focado na campanha. E cara, finalmente o mundo, né, a galera como um todo tá conhecendo o Homem-Aranha 2099, que é o Miguel O'Hara, né, na animação através do Aranhaverso, que ele é um dos personagens principais, porque até então o Miguel O'Hara era um personagem somente dos quadrinhos. Volta e meia ele aparecia em uma outra animação, uma outra participação, mas no geral ele estava restrito aos quadrinhos. Mas agora, finalmente, a galera conhece um dos melhores Homens-Aranhas de todos os tempos. Tá bom. Ótimo. Eu acho bom. Agora sim as coisas começam a ficar deveras interessantes, porque temos Spider-Man de 2000 lançado para o PlayStation. E aqui, meu amigo, a nostalgia bate. Eu vou destravar uma memória sua, quer ver? O título produzido pela Neversoft, né, que foi o mesmo estúdio lá do Tony Hawk Pro Skater, foi marcante por colocar o Homem-Aranha em um mundo 3D, cara, com dimensões muito maiores e um nível de liberdade que não havia sido visto nas gerações anteriores. As cutscenes e diálogos cheios de humor característico do personagem eram um destaque que ajudava a reconhecer a personalidade do herói, sendo que esses fatores, ligados ao sistema de combate competente, a enorme quantidade de conteúdo extra e a presença de vilões icônicos como Venom, Carnificina e o Octopus, fizeram desse jogo um sucesso na época. Cara, o confronto final desse game era tenso e muito complicado. Na minha opinião, é o melhor final de um jogo do Homem-Aranha de todos os tempos. Afinal, não é todo dia que nós temos a união da simbionte do Carnificina com o Dr. Octopus. Quem lembra desse final? Foi nesse jogo que surgiu uma linguagem autêntica que demonstrava o potencial do herói nos jogos. E é claro que a gente viria isso com mais vigor nos próximos games. Ah, é, claro. E quem lembra do primeiro jogo do Homem-Aranha lançado para o Play 2, que foi justamente o Spider-Man de 2002, né, que veio junto com o lançamento do primeiro filme do Tobey Maguire, velho. O que eu jogava disso aí é sacanagem. E novamente eu vou destravar outra memória sua aí.
pois embora as teias ainda prendiam no ar com frequência e existiam mais ambientes fechados do que o necessário para um jogo do Aranha, mas a maneira como a história era contada indicava que a partir daquela proposta poderia surgir algo incrível, cara. E muitos críticos da época o consideravam o melhor jogo do Homem-Aranha até então. No entanto, as críticas caíram um pouco com o tempo, né, por conta da dublagem do Tobey Maguire e a câmera ruim, bem como o fato de que era muito curto e poderia ser facilmente zerado em 3 horas. Mas eu tô nem aí pros críticos, porque eu jogava muito esse game quando era criança e me divertia horrores. Eu zerei inúmeras... Era curto? Era, mas eu zerei inúmeras vezes e a sequência desse Spider-Man, aí sim, é a elite da elite da elite, mas calma que já já a gente chega nele. É sério? Ultimate Spider-Man foi baseado, né, nas histórias do universo Ultimate, que embora tivesse Peter Parker como Homem-Aranha, mas apresentava várias versões diferentes de personagens do universo tradicional, conhecido como universo 616. E por se tratar de um universo alternativo, a Treyarch aproveitou para poder fugir do realismo ao usar um visual com cel shading, tornando o game quase que uma HQ interativa, velho. Cara, eu simplesmente amo o universo Ultimate do Homem-Aranha. A animação, apesar de ter um ou outro probleminha ali com excesso de humor, mas eu curto muito, né, como eu comentei nesse vídeo que vai estar aparecendo aí em cima, onde eu ranqueei todas as animações do Homem-Aranha, da pior a melhor, vai lá conferir depois. Mas o universo Ultimate como todo é muito divertido, velho. Parece que você tá lendo um quadrinho, e esse jogo era isso. Eu lembro que quando eu peguei ele pra jogar pela primeira vez, eu senti uma diferença muito grande, porque quando eu era moleque, obviamente, eu não lia os quadrinhos do Homem-Aranha, mas eu já conhecia o universo Ultimate, e eu achava que não tinha como você transportar aquilo pra um game, e transportaram, e ficou muito legal. E pra ficar melhor, era possível jogar com o Venom, que apesar de mais forte, usar habilidades distintas, mas ele precisava se alimentar durante as fases para não ficar fraco, velho. E isso gerava uma dinâmica de urgência que tornava as partidas feitas com o anti-herói diferentes daquelas feitas com o Homem-Aranha, sendo que a teia, ela sempre precisava de uma superfície para poder ficar presa. Isso já não era novidade na época, mas cara, o jogo continuava sendo brilhante. Verdade seja dita, tá? Todo mundo que jogava Ultimate Spider-Man no Play 2 só pegava o Venom. Nem adianta mentir pra mim. E além do Venom, a gente tinha ainda o Wolverine, né, participando da história de maneira significativa, além de outros heróis da Marvel, né, como Tocha Humana. Mas e aí, vocês também curtiam esse game do Ultimate quando vocês eram moleques? Vocês jogavam muito isso daí no Play 2? Velho, o que eu zerei disso daí, o que eu jogava com Venom, é brincadeira. Mas comenta aí embaixo que eu quero saber as experiências de vocês com esse game. Durante muito tempo, a maioria das pessoas achava Shattered Dimension o melhor jogo da história do Homem-Aranha. E eu concordo, tá? Quando eu joguei ele lá em 2010, pra mim, era nata da nata. E não é o acaso, velho, porque o game é muito charmoso, né? Porque produzido pelo estúdio Binox e lançado em 2010, ele colocou 4 versões diferentes do Cabeça de Teia para salvarem o mundo enquanto interagiam por dimensões diferentes. A gente controlava o Homem-Aranha Ultimate, ainda com o simbionte, o Homem-Aranha Noir e o Homem-Aranha 2099, cara, em uma trama que exigia a cooperação dos heróis através dos universos, sendo que cada herói contava com uma jogabilidade única. Então, por exemplo, o Homem-Aranha Noir, ele tinha sua jogabilidade focada em furtividade, né, para poder aproveitar os ambientes escuros do seu mundo, enquanto o Homem-Aranha 2099, ele utilizava aparatos super tecnológicos, afinal, ele era o Homem-Aranha do futuro. Cara, esse jogo era uma loucura, velho, simplesmente meteram o Miguel Hara lá, o Homem-Aranha 2099 era uma cheiração de Nescau das brabas. Os combates lembram muito o estilo Free Fall, né, da série Batman Arkham, e o uso de cel shading foi uma escolha acertada, pois o jogo envelheceu muito bem. É o que eu disse, cara, graficamente falando, mecânica, movimentos, na época, 2010, com certeza era o melhor jogo do Homem-Aranha até então lançado. Mas aí veio, né, a gente sabe que veio depois, mas enfim, já já a gente chega lá. Embora a maioria dos fãs e até os críticos achem Shattered Dimension o melhor jogo do Homem-Aranha até 2010, mas na minha opinião, o Spider-Man 2 lançado em 2004 pro PlayStation 2 ainda é melhor que todos esses jogos que eu falei anteriormente. Cara, é uma conta muito simples, porque o segundo Homem-Aranha do Tobey Maguire, na minha opinião, é o melhor filme da história do Homem-Aranha. E, consequentemente, o jogo iria ser muito bom. E foi o que aconteceu. É a maldição dos jogos. Eu não disse, quando o filme é bom, o jogo é bom. Quando o filme é mediano, o jogo é mediano. Quando o filme é Homem-Aranha 3... o jogo, né, eu nem preciso dizer. Cara, eu tenho uma memória afetiva enorme por esse jogo, porque eu lembro que eu comprei ele a primeira vez, né, piratão, obviamente, lá na feira, né, da minha cidade no interior. E eu lembro que tava uma mega promoção, se não me engano eram 5 jogos pelo preço de 2, velho. E eu rapei meio mundo lá. Ah, Rose, eu adoro esse rapaz. O jogo tinha um mundo aberto com muitas atividades, era um visual agradável pra época, e apesar de ser baseado no filme, ainda contava com uma subtrama envolvendo a Gata Negra, velho. Porém, um destaque do título era sua mecânica de web swing,
estilingue, velho. Pois era necessário que suas teias se fixassem em algo para que o herói se transportasse pelos cenários, e isso faz muito bem ao jogo. Sendo que o sistema de saltos e disparos baseados no tempo de pressão feito nos botões passava a sensação de ser o Homem-Aranha do cinema, tornando a experiência muito recompensadora. Cara, eu sei que parece meio bobo a gente comentar isso hoje em dia, mas na época, para 2004, essas mecânicas foram simplesmente inovadoras. Esse game ditou tendências. Cara, sempre que eu lembro do PlayStation 2, que foi o videogame que mais marcou minha vida, eu lembro de 3 jogos. GTA San Andreas, né, obviamente, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, né, onde você quebrava o controle lá girando na lógica, e também Spider-Man 2, né, não só porque a memória afetiva, né, que eu comprei lá na mega promoção na feira, como também havia sido o melhor jogo do Miranha e um dos melhores que eu tinha jogado na vida. E o filme ajudou muito, né, porque quando era moleque eu vi o Homem-Aranha 2 e eu fiquei encantado, apaixonado, assim como o jogo. Eu não acredito. Eu até que poderia colocar esses 2 jogos, o Miles Morales e o Spider-Man de 2018, no mesmo pod, na mesma posição, porque são basicamente games iguais, né, com mecânicas iguais, é a mesma coisa. Só que eu coloquei o Miles Morales aqui em segundo lugar, porque é uma história mais curta, gente, é uma campanha bem enxuta em comparação com o primeiro game, por exemplo. Isso não é demérito, porque o game é sensacional, é um dos melhores, se não o melhor da história do Miranha. E o tanto que eu zerei esse jogo aí é brincadeira, viu? Cara, eu zerei esse jogo em, sei lá, 6, 7 horas. É uma campanha muito curta, porém muito boa. Cara, a gente tá falando de uma empresa que é a Insomniac, que simplesmente colocou Cabeça de Teia no topo do PlayStation. Spider-Man Miles Morales seria uma expansão de Marvel Spider-Man de 2018, mas acabou se tornando um game solo e também um dos primeiros games de PlayStation 5 a serem anunciados. E apesar de compartilharem o mesmo DNA, é possível a gente notar que esse game ele corrigiu alguns problemas do título de 2018, pois mesmo com uma duração menor, o estúdio criou um roteiro muito ágil, né, tornando o Miles Morales um personagem muito cativante. Sua jogabilidade, né, apesar de ser parecida com o game de 2018, mas aproveita para poder explorar as habilidades únicas do Miles, como a utilização de descargas elétricas e a possibilidade de ficar invisível, e tudo isso faz com que o game tenha sua própria maneira de apresentar os desafios. Esses fatores, somado ao fato de que Miles Morales ele enxuta um pouco as suas missões secundárias, né, para não ficar algo muito repetitivo, como foi em alguns momentos do game de 2018, tudo isso torna o game, cara, mais dinâmico, mais criativo, mais enxuto, né? Como eu disse, é um game curto, né, uma campanha de 6 a 7 horas mais ou menos, mas ele vai direto ao ponto, vai direto ao ápice. Só que mesmo assim, mesmo muitos achando que esse é uma evolução do game de 2018, que corrigiu muitos problemas do Spider-Man de 2018, mas eu não consigo desapegar, cara. Marvel Spider-Man lançado em 2018 é o game do Aranha que mais me impressionou até hoje, mas assim, disparado. Cara, o Homem-Aranha recebeu bons títulos enquanto a Activision contava com os direitos de utilização do personagem, porém Marvel Spider-Man, produzido pela Insomniac Games, colocou os jogos em outro nível. Cara, a representação de uma bela e enorme versão de Nova York, em conjunto com as animações muito bem desenvolvidas, fazem você se sentir o Peter Parker enquanto você joga a teia pela cidade, velho. Você se movimenta, você encara os criminosos, velho, parece que você tá na pele do personagem. Gente, nós estamos nos referindo aqui a Marvel Spider-Man de 2018, que é o game de super-herói mais vendido da história da indústria dos videogames. Foram mais de 13,2 milhões de unidades vendidas. E eu ouso a dizer que esse game do Homem-Aranha de 2018 só não levou o Game of the Year, né, na categoria principal por conta do God of War, né, que também é outro game sensacional, mas cara, poderia muito bem ter sido Homem-Aranha, que é um jogo que a gente sabe que não é um dos mais inovadores, né, porque é uma mecânica muito parecida com o Batman Arkham, por exemplo, mas traz uma versão mais divertida e visualmente bonita do Homem-Aranha. Cara, se balançar por Nova York nesse jogo é um deleite. As histórias funcionam muito bem, os personagens são carismáticos, os combates são ágeis, cheios de efeitos e contam com uma boa variedade de combos para não ficarem repetitivos. Cara, a quantidade de coisa que tem para você fazer na cidade é loucura. É um dos melhores mundos abertos que eu já vi na vida. Não, e assim, quem conhece o Tio Geek sabe que eu vou falar aqui é verdade. Quando eu não tenho nada para fazer, quando eu tô aqui sentado no sofá, zapeando, fazendo alguma coisa, eu simplesmente ligo o Play 5, coloco o game do Homem-Aranha de 2018 e saio balançando por Nova York, sem fazer nada, né? Porque eu já zerei 100% do game. Mas quando eu não tenho nada para fazer, eu faço isso porque é muito gostosinho, cara. Você sai se balançando pelas tetas. O gráfico é maravilhoso, ainda mais do Play 5, né? A versão que é maravilhosa. É espetacular. É um jogo maravilhoso. E é uma pena, né? Que a Sony agora, inclusive, né? A PlayStation retirou o Homem-Aranha de 2018 do catálogo do PlayStation Deluxe, né? Que eu assino, ou é o Plus, se eu não me engano. Pô, tá de brincadeira, Sony. Como é que eu vou me balançar agora pelas tetas? Eu vou ter que comprar o jogo depois de pagar a assinatura? Não vou, não. Mas e vocês, meus amigos? Curtiram o vídeo de hoje? Qual o seu game favorito do Homem-Aranha? Comenta aí embaixo que o Tio Geek vai ler e responder todos os comentários junto com as indicações dos próximos temas aqui pro canal, tá? Pode
podem comentar aí. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Clica nesses outros vídeos aqui em cima, que são sensacionais também. Esse daqui é o das animações do Homem-Aranha e aqui o dos filmes. Vai lá que tá legal. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!